Olá, eu sou Daniel Rodrigues. A gente está gravando aqui uma entrevista para Metal Futuro e o nosso tema vai ser metalurgia do pó, como não poderia deixar de ser, mas vai ser metalurgia do pó para produtos que só podem ser produzidos por metalurgia do pó. A gente vai falar de ímãs, metal duro e filtros ou materiais porosos. Eu sou engenheiro metalurgista, trabalhei muitos anos no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica lá na USP. Trabalhei lá por 25 anos, desde 1985, entrei como estagiário e saí em 2010 para ficar full-time aqui na empresa Abrates, que é uma empresa da qual eu sou um dos fundadores. Lá no IPT eu tive a oportunidade de fazer um trabalho também acadêmico, então eu fiz o meu mestrado e doutorado no Departamento de Engenharia Metalúrgica, que fica do lado do IPT, lá na Escola Politécnica. E tanto mestrado como doutorado foram em metalurgia do pó, que é o assunto, um dos nossos assuntos aqui hoje. Durante esses anos como engenheiro, como metalurgista, o meu assunto sempre foi metalurgia do pó. Foi no IPT, foi no mestrado e doutorado e é agora na empresa. A empresa, desde a sua fundação, adotou esse como sendo o principal assunto. Quando a gente fala metalurgia do pó, podemos falar de várias coisas, mas aqui nesse nosso contexto, a gente está falando de produção de pós metálicos, que podem ser por moagem ou por atomização, vindo lá do metal líquido. Pode ser da utilização do pó para alguma aplicação específica, em eletrodo de solda, no tratamento de água, no agronegócio. Existem várias aplicações para o pó na forma de pó. Mas aqui a gente vai falar basicamente na utilização do pó metálico para a produção de peças, para determinadas aplicações. Simplificadamente, a gente pode dizer então que metalurgia do pó envolve produção do pó, como a gente falou aí, moagem ou atomização, a conformação desse pó já com o formato da peça final. Isso é feito geralmente por compactação, compressão uniaxial, e um tratamento térmico final, que é um tratamento em alta temperatura, numa atmosfera adequada, onde você vai ter a consolidação efetivamente, que vai te garantir propriedades mecânicas, por exemplo. Então, produção do pó, compactação, conformação e sinterização, é disso que a gente está falando, ok? Bom, em 2002, estava lá no IPT, junto com alguns colegas do IPT e da USP, a gente fundou uma empresa de base tecnológica que ficou incubada dentro da USP durante algum tempo, mas desde 2007 está no município de Cajamar. É uma empresa que desde o início focou metalurgia do pó, mas um pedaço da metalurgia do pó, que é esse sobre o qual a gente vai falar hoje, que é produtos sinterizados ou produtos feitos por metalurgia do pó que só são possíveis a partir de pós. Ou seja, tem que passar por esse processo, a gente vai entender por quê. Então, a gente vai falar de ímãs, materiais magnéticos para aplicação em motores ou aerogeradores, metal duro, que é um vídia, né, que é um nome popular, que é um material sinterizado com alta resistência ao desgaste, e a gente vai falar do principal produto da empresa, da Abrates, que são os filtros metálicos sinterizados. Esses três produtos só atingem um desempenho se forem produzidos a partir de pós conformados e muito frequentemente sinterizados. Então vamos falar um pouquinho e muito rapidamente de ímãs. Ímãs sinterizados podem ser tanto os ímãs mais antigos, lá do meados do século passado, ímãs de ferrite, que são aqueles ímãs cerâmicos, como os ímãs mais modernos, no final do século passado, que são os ímãs de terras raras, os ímãs de alto desempenho, superímãs, ímãs de neodímios, né, diversos nomes. E esse produto, esse ímã, só atinge um desempenho se ele passar por uma etapa de orientação magnética das partículas antes do processo de compactação.
É isso que confere determinadas propriedades, é isso que confere uma microestrutura adequada para atingir um determinado desempenho. É claro que quando você fala desempenho, você tem que considerar a aplicação. Para motor, um determinado desempenho. Para um aerogerador, para energia eólica, vai ser um outro desempenho. Mas o desempenho só é atingido para essas aplicações, para outras, se houver essa etapa de orientação. Portanto, você tem que partir de um pó metálico muito fino, geralmente de 1 a 5 micrômetros, que é orientado, compactado e muito frequentemente sinterizado. Essa questão do desempenho, ela vale para todos os produtos, na verdade, todos os produtos metálicos ou não metálicos, mas vale para esses 3 classes das quais eu estou falando aqui, que são os ímãs. E agora a gente vai falar de metal duro, ou da fídia, popularmente conhecida, que é um material que tem 100 anos, novidades aconteceram ao longo desses 6 anos, novas classes de metal duro e tal. A gente, particularmente, trabalha com uma classe bem específica, que é a base de carboneto de nióbio, onde o Brasil é um grande produtor de nióbio. Mas só dá para fazer metal duro, por metalurgia do pó, porque é uma mistura de 2 materiais muito diferentes. Um material muito duro, um carboneto, que tem temperatura de fusão lá em cima, tem propriedades muito diferentes do que vai junto, que é níquel ou cobalto, que é um metal de transição, que tem propriedades muito diferentes. Não daria para usar nenhum outro processo mecânico, metalúrgico de conformação, se não misturar esses pós, compactar e sinterizar. É a maneira, é o processo onde você obtém propriedades, obtém uma microestrutura, né, uma distribuição dos carbonetos, que vai lá conferir um desempenho, seja para ferramenta de usinagem, seja para ferramenta de perfuração. Então, a razão pela qual se usa a metalurgia do pó é essa: 2 constituintes muito diferentes que acabam dando um desempenho muito interessante do ponto de vista de resistência ao desgaste. E o terceiro, por fim, é o produto principal da Bratz, são os filtros metálicos, que são materiais porosos para diversas aplicações. Então, uma estrutura metálica, muito frequentemente aço inoxidável, mas pode ser bronze, por exemplo, podem ser outras ligas, que tem diversas aplicações. Você pode estar filtrando realmente, removendo uma particulado de um óleo, de um gás. Você pode, muito frequentemente, a gente tem muitas aplicações para as quais você quer borbulhar um gás num líquido, por exemplo, dióxido de carbono, CO2 em cerveja, para acertar a carbonatação, por exemplo. Ou mesmo nitrogênio em água de coco ou alimentos sólidos, para aumentar a vida na prateleira, o shelf life, que o pessoal chama. Essa é uma outra aplicação, mas vendemos também, produzimos materiais porosos para atenuar ruído de painéis elétricos à prova de explosão. Uma sirene passa o filtro, mas a faísca que pode ser gerada nesse painel não passa, para selecionar eventos diferentes, né? Um som e uma fagulha. Então, tem diversas aplicações, e o motivo pelo qual se usa a metalurgia do pó é porque é a única maneira de você obter uma porosidade, a gente chama de porosidade interconectada, né? Um poro do lado do outro, adequada para se chegar ao desempenho que se deseja. Então, é mais uma vez o processo de fabricação, que parte de pós metálicos, pós de aço inoxidável, por exemplo, para produzir produtos em diferentes formatos, com uma microestrutura, ou seja, com uma distribuição de poros, que vai me dar uma propriedade, por exemplo, a permeabilidade ao ar, que vai conferir um desempenho para uma determinada aplicação. Eu agradeço aí o convite da Metal Futuro para essa entrevista, espero que tenha sido útil aí para vocês que estão assistindo. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma informação adicional, vocês podem me contatar diretamente. Talvez e-mail seja o método mais fácil, que está disponibilizado aí para vocês. Muito obrigado.